Olá, pessoal! Eu sou Cleide Duarte, professora de matemática, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de monômios. Nós já vimos adição e subtração. Vamos à multiplicação e à divisão. Vejam só. O que são monômios? São expressões algébricas formadas apenas pela multiplicação de números conhecidos e incógnitas. Então, para ser um monômio, tem que ter as duas coisas, né? Tem que ter a parte numérica e também a parte literal, o coeficiente e a parte literal. Nós temos aqui exemplos de dois monômios. Quais são as partes de um monômio? Nós temos este exemplo aqui, 3x ao quadrado, y ao quadrado. O 3, o número, ele é o coeficiente. As letras junto com o expoente x ao quadrado, y ao quadrado, é chamado de parte literal. Grau de monômios. Como que nós vamos determinar o grau de um monômio? Nós observamos os expoentes. Se tiver mais de uma incógnita, nós vamos somar os expoentes. Vejam só, eu tenho aqui este exemplo. 2x. Qual é o expoente de x? O expoente de x é 1. Então, esse monômio é do primeiro grau. Neste exemplo aqui, 6x ao quadrado, y elevado à quinta potência. Quem são os expoentes? 2 e 5. Então, como que eu vou determinar o grau deste monômio? Eu vou somar 2 mais 5, que é igual a 7. Então, esse monômio é do sétimo grau. Neste exemplo aqui, eu tenho 5/8 x, y. Quem são os expoentes? No x não está escrito, mas eu sei que existe o expoente 1. Como que eu vou determinar o grau? Eu vou somar os expoentes, 1 mais 5. Então, esse monômio vai ser do sexto grau. No exemplo 4, eu tenho 2,1 bx ao quadrado. Quem é o expoente de b? 1. Como que eu vou determinar o grau deste monômio? Eu vou somar os expoentes, 1 mais 2, que é igual a 3. Então, esse monômio é do terceiro grau. Continuando, monômios semelhantes, nós também vimos na aula anterior. O que são monômios semelhantes? São monômios que possuem a mesma parte literal. Todos esses aqui são monômios, olha, o número 1, 2x e 15x, então são semelhantes. O número 2, 2/8, x ao quadrado, y à quinta potência. E 6x ao quadrado, y à quinta potência. Então, são semelhantes porque a parte literal é a mesma. No número 3, eu tenho 5/8 xp elevado à quinta potência e 2,5 xp elevado à quinta potência. Então, vejam que a parte literal é igual, portanto, eles são semelhantes. E a multiplicação dos monômios? Como que nós vamos fazer para multiplicar? Nós vamos observar a parte literal, porque estão lembrados que na potenciação, na multiplicação, uma das propriedades da potenciação é que nós somamos os expoentes. Quando as bases são iguais, nós somamos os expoentes. Isso na multiplicação. Então, se eu tenho a elevado a n vezes a elevado a m, eu vou ter como resposta a m mais n. Se eu tenho x vezes x, ó, existe o expoente 1 aqui nos dois. Então, quando eu for multiplicar, como as bases são iguais, eu conservo, né, a base e vou somar os expoentes. Aqui eu tenho 7ab ao quadrado vezes 4ab ao quadrado. Então, como que eu vou resolver? Primeiro, eu vou resolver a parte numérica. 7 vezes 4, 28. Aí, eu vou resolver agora a parte literal. Veja que o A, ó, eu tenho aqui 1, né, o expoente 1, e no B eu tenho o expoente 2. Então, vai ficar assim, ó, A
1 mais 1 vezes B, 2 mais 2. Então, vai ficar 28, 1 mais 1, 2. Então, vai ser A ao quadrado, B, 2 mais 2, 4. B elevado à quarta potência. Então, nós resolvemos a parte numérica e aplicamos a propriedade de potenciação na parte literal. Vejam que aqui eu tenho mais 12x ao quadrado A vezes menos 3x ao quadrado. Da mesma forma, eu vou resolver a parte numérica observando os sinais. Olha, sinais diferentes vai ser o quê? Negativo. 12 vezes 3. 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, eu vou ter 36. Agora, eu vou resolver a parte literal. Vejam que eu tenho o quadrado, x ao quadrado, e aqui também eu tenho x ao quadrado. Então, como que vai ficar? X, 2 mais 2, vezes o A, ele só existe neste primeiro termo, então, vezes A. Como resposta, menos 36, 2 mais 2, 4, então x elevado à quarta potência vezes A. Aqui novamente, vejam, mais 3x ao quadrado vezes menos 9x ao quadrado. Vou resolver a parte numérica, observando o sinal. Sinais diferentes, tenho como resposta negativo. 9 vezes 3, 27. Agora eu vou resolver a parte literal. Eu tenho x ao quadrado, então vai ser x, 2 mais 2. Menos 27, x elevado à quarta potência. 2 mais 2, 4. Novamente aqui, veja que aqui eu tenho dois monômios, né? Um monômio que vai multiplicar os dois monômios. Então, vamos resolver a parte numérica. 2 vezes 3, 6, sinais diferentes, negativo. Aí agora aqui eu tenho x ao quadrado e aqui também x ao quadrado. Então, vai ser x, 2 mais 2. Mais, agora esse segundo termo aqui. 2 vezes 4, 8. Como os sinais são diferentes, vai ficar menos 8. A parte literal eu tenho x ao quadrado e eu tenho x. Então, vai ser x, 2 mais 1. Vezes o y, eu só tenho aqui nesse termo, né? Nesse monômio aqui. No outro eu não tenho. Então, vai ficar y elevado ao cubo. Então, eu vou ter como resposta 6... x elevado à quarta potência, menos 8, x elevado ao cubo, y ao cubo. Divisão de monômios. Para efetuar a divisão de monômios, nós vamos também nos basear nas propriedades de potenciação. Estão lembrados que na divisão de potência, quando as bases são iguais, nós subtraímos os expoentes? Vejam, lembre-se que A elevado a N dividido por A elevado a M, nós conservamos a base ou resolvemos se for numérica e subtraímos os expoentes. A é um número real não nulo e N e M são números inteiros. Então vejam aqui, eu tenho menos 15A elevado à quarta potência dividido por menos 3A. Primeiro eu vou resolver a parte numérica, observando os sinais, sinais iguais, então resultado positivo. 15 dividido por 3, 5. Agora eu vou resolver a parte literal, que vai ser A elevado à quarta potência menos 1, porque aqui existe o expoente 1. Como resultado eu vou ter 5
A elevado ao cubo. O sinal aqui, quando é positivo, eu posso colocar ou não. Se eu não colocar o sinal, fica entendido que é positivo. Vejam que aqui eu tenho 36p elevado à quarta potência, dividido por menos 9p elevado ao quadrado. Resolvendo o coeficiente, a parte numérica, eu vou ter 36 dividido por menos 9. 36 dividido por menos 9 vai ser o quê? Menos 4, porque os sinais são diferentes. Agora eu vou resolver a parte literal, que vai ser P 4 menos 2. P elevado a 4 menos 2. Menos 4, P 4 menos 2, 2. P elevado ao quadrado. Observe os monômios. 7x ao quadrado. 7x ao quadrado menos 2x elevado à quinta potência, 2,5x, 10x elevado à quarta potência, 8x elevado ao quadrado e 20x elevado ao cubo. Qual é o monômio de maior grau? Então, vamos observar os expoentes. Aqui eu não tenho expoente escrito, mas existe um 1. Então, qual é o monômio de maior grau? Menos 2x elevado à quinta potência. Não é isso? Na letra B, escreva os monômios na ordem decrescente, de acordo com o grau, observando o grau. Então, vamos começar do maior, menos 2x elevado à quinta potência. Lembrando que nós estamos observando o grau, né? Então, vejam lá, o próximo vai ser 10x elevado à quarta potência. O próximo, aí nós temos aqui 20x elevado ao cubo. Então, nós já fizemos. Agora vem 8x ao quadrado e 7x ao quadrado, porque são do mesmo grau. E por último, nós temos 2,5x. 2,5x elevado a 1, mas nós não vamos colocar porque o expoente 1 nós não escrevemos. Efetue as adições algébricas dos monômios a seguir. Estão lembrados que na adição e na subtração de monômios para resolver, nós olhamos se os termos são semelhantes. Nós somamos ou subtraímos monômios cujos termos são semelhantes. Vejamos, eu tenho aqui 7x ao quadrado, 2x ao quadrado, termos semelhantes. Então, nós só vamos somar os coeficientes. 7 mais 2, 9. 9x ao quadrado. Vejam que aqui eu tenho 1,1 AB ao cubo menos 3,5 AB ao cubo, menos 0,9 também AB ao cubo e mais 2,8 AB ao cubo. E nós vamos resolver esta expressão. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de somar todos os positivos e somo à parte os negativos. Aí é só efetuar a subtração. Mas cada um tem uma forma de resolver, né? Eu acho esta mais prática. Então, vamos ver. 1,1 mais 2,8. 9, 1 mais 2, 3. 3,9. 3,9 AB ao cubo. Agora vamos somar os negativos, que eu tenho aqui 3,5 e eu tenho 0,9.
9 mais 5, 14, vai 1 mais 3, 4. 4,4. Agora aqui só é resolver, né? Sinais diferentes, eu vou colocar o sinal do número maior e vou subtrair 4,4 menos 3,9. 14 menos 9, 5. 3 menos 3, 0. 0,5. Vejam que na parte literal não houve nenhuma alteração. Eu usei apenas os coeficientes. Efetue as multiplicações e divisões a seguir. Eu tenho aqui uma multiplicação, 12x vezes mais 8y, menos 12x vezes mais 8y. Então, 12 vezes 8, vamos efetuar a parte numérica. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Eu tenho 96. Vejam que a parte literal é diferente, eu não posso nem juntar os expoentes, né? Então, vai ficar 96, x, y. Sinais são diferentes, a resposta vai ser o quê? Negativo. Aqui eu tenho menos 36b vezes menos 2a ao cubo b ao quadrado. Aqui eu já tenho o expoente, já tenho a partes aqui que são semelhantes, né? O b. Então, nós vamos primeiro resolver a multiplicação do coeficiente. Menos 36 vezes menos 2. Sinais iguais, meu resultado vai ser positivo. 36 vezes 2. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 72. Agora, vamos resolver a parte literal. Eu tenho 1 aqui no B. Então, vai ser B, 1 mais 3, mais 2, né, que é esse outro expoente aqui, e o A elevado ao cubo. Eu coloquei na ordem trocada aqui, mas não vai fazer diferença. Eu troco na resposta final. Então, vai ficar mais 72, o A ao cubo, né, para ficar na ordem que eu dei aqui. Aí, vejam, B, 1 mais 2, 3, B elevado ao cubo. Aqui eu tenho uma divisão, 64x elevado à sexta potência dividido por menos 2x elevado ao quadrado. Então, vamos lembrar que eu vou subtrair os expoentes. E a parte numérica, eu vou efetuar a divisão normal. Então, coeficientes, eu vou efetuar a divisão e a parte literal, eu vou aplicar a regra de potência. 64 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3, 0. 4 dividido por 2, 2. Então, eu tenho 32. Sinais diferentes, então vai ser negativo. Vamos lá. Eu tenho aqui x elevado à sexta potência e x ao quadrado. X, 6 menos 2. 32x. Espera aí que eu vou desenhar direito esse x aqui. X à quarta potência. Um sinal negativo. Vejam que aqui eu tenho 44x elevado a 22 dividido por menos 2x elevado à oitava potência. Então, eu vou dividir os coeficientes, 44 dividido por 2, que vai dar 22, mas vamos fazer aqui, né? 44 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 22. O sinal vai ser negativo, porque os sinais são diferentes.
Aí eu tenho aqui, ó, 22 menos 8. Vai ser assim, ó. X, 22 menos 8. Menos 22x. Vamos lá. 22 menos 8. 12 menos 8, 4. 14. X elevado à 14ª potência. Menos 22x elevado à 14ª potência. Qual é o valor que se deve colocar no lugar do expoente x para que o monômio 7,5a ao cubo b elevado a x y à 4ª potência seja do 10º grau? Então, qual o valor que eu tenho que colocar para que seja do 10º grau? É só somar aqui os expoentes, olha. 7,5a ao cubo b x y elevado à 4ª potência. Eu vou somar aqui, ó, 3 mais 4. 3 mais 4, 7. 10 menos 7, igual a 3. Então, qual vai ser o valor de x? X vai ser igual a 3. Muito fácil, não é? E nós vamos ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado da aula. E para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Vá lá, veja a aula novamente, faça os exercícios e poste para o seu professor. Até a próxima!